Para analisarmos neste vídeo a doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaítas, eu convido você para me acompanhar uma leitura, Apocalipse capítulo 2, versículo 14 e 15. Note as palavras que estão aí. As palavras de Cristo à igreja. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaítas, o que eu odeio ou aborreço. Ao escrever, ou seja, Cristo ao escrever para a igreja local em Pérgamo, percebemos que a ternura da recomendação mostra como Cristo valorizava o testemunho da igreja num lugar perigoso e num tempo muito perigoso. Todavia, em lealdade a eles, Cristo agora tinha que apresentar uma crítica muito séria. O adversário, melhor dizendo, o adversativo, forte na palavra que nós temos aí, mas, no versículo, salienta o contraste com aquilo que ele acabara de falar. A expressão que nós temos também no versículo, umas poucas de coisas, não significa que estas coisas eram sem importância, mas que eram poucas em número. Eram somente duas, mas tão importantes que, se não fossem tratadas imediatamente através de arrependimento, o próprio Cristo teria de intervir. É o que nós temos no versículo 16 do capítulo 2 aí, em relação a esta igreja. A crítica principal de Cristo era contra a tolerância inaceitável mostrada pela igreja. Eles toleravam alguns que estavam defendendo doutrinas subversivas em relação aos princípios de testemunho divino. Parece que eles não reconheciam o perigo do que estava sendo ensinado. A igreja teria de agir em disciplina para que esta fraqueza não destruísse o testemunho. Há dois grupos identificados pelas suas doutrinas. Os que seguem a doutrina de Balaão e também a doutrina dos Nicolaítas. Eu vou analisar a primeira doutrina de Balaão. A crítica de Cristo não é da doutrina de Balaão, que é totalmente condenada nas Escrituras, mas da igreja que permitia que aqueles que defendiam esta doutrina estivessem associados com eles, com os cristãos. O uso do mesmo verbo, que nós temos aqui a palavra reter, destaca a ambiguidade da igreja que retinha o nome de Cristo. Note essa palavra no versículo 13. E ao mesmo tempo tinha no seu meio alguns que retinham este ensino perverso. A referência de Cristo a Balaão nos lembra do incidente no deserto relacionado com Israel, onde nós temos a história completa em Números, do capítulo 22 até o capítulo 24. O caminho de Balaão, do qual Pedro destaca na sua carta, 2 Pedro capítulo 2, versículo 15, e o engano de Balaão, descrito por Judas, versículo 11, foram decisões pessoais mal feitas que condenaram este profeta ao juízo divino. O caminho de Balaão era vender o dom de profecia por dinheiro. O engano de Balaão foi imaginar que Deus mudaria de ideia e amaldiçoaria Israel. Aqui Cristo destaca o ensino de Balaão, que trouxe um desastre tão terrível sobre Israel. Quando Balaão foi impedido, por meio da ação divina, de amaldiçoar o povo de Deus, seu coração cobiçoso ansiava pela recompensa oferecida a ele por Balaque, rei de Moabe. Ele segredou, ou seja, Balaão segredou ao ouvido de Balaque um meio de conseguir o que a tentativa de amaldiçoar a nação de Israel não pôde fazer: destruir este testemunho para Deus. Este foi o conselho de Balaão para Balaque. Embora Números capítulo 25 não faz nenhuma menção específica a Balaão em relação à queda de Israel com o povo de Moabe, mas
coloca toda a responsabilidade sobre Israel, Números capítulo 31, versículo 16, mostra que o conselho de Balaão foi o responsável pelo ataque. Que Balaão usou sua influência como profeta, apesar de ser um falso profeta, para segredar também aos israelitas que não havia, ou seja, Balaão segredou aos ouvidos dos israelitas que não havia nenhum mal em tal ligação com as mulheres moabitas. Pode estar implícito na narrativa que nós temos quando fala sobre este profeta. Baal Peor foi uma lição que Israel nunca esqueceria. O conselho de Balaão foi uma pedra de tropeço para o povo de Deus. A palavra tropeço apresenta uma figura dramática. Seu significado original era armadilha ou cilada armada com uma isca apetitosa para atrair um animal incauto. Uma vez que a isca fosse pega, a armadilha era desarmada e o animal preso. Obviamente, Balaão tinha aconselhado Balaque que sendo que uma maldição direta era impossível, amaldiçoar Israel era impossível, a única maneira de destruir este povo era oferecer-lhe uma isca, na forma das belas mulheres de Moabe. Números capítulo 25, versículo 1 e 2 mostra como a imoralidade e a idolatria estavam intimamente entrelaçados quando havia afastamento de Deus. Balaão conhecia o suficiente sobre o caráter de Deus para saber que uma vez que a separação dos outros povos fosse comprometida, então Deus traria ou teria que julgar o seu povo. As Escrituras registram com simplicidade assustadora o sucesso da armadilha armada contra Israel. 24 mil túmulos testificam do seu sucesso. Números capítulo 25, do versículo 1 a 9. Foi a lança de Finéias que parou a praga que teria acabado com a nação. A sutileza deste ensino era que Balaão usou. A sutileza deste ensino era que Balaão usou o que ele conhecia do caráter de Deus para armar uma armadilha contra o seu povo. Os falsos ensinadores em Pérgamo eram alunos aptos da escola de Balaão. Eles ensinavam que a separação para Cristo, em termos sociais tão rígidos, não era necessária. Lealdade pessoal a Cristo, uma característica da igreja em Pérgamo, poderia ser relaxada. Era o ensinamento destes homens. Seus argumentos pareciam plausíveis. Esta separação rígida, tanto social quanto religiosa, iria irritar a população pagã. Era o que eles diziam. Concessões em assuntos sociais faria com que fosse possível que um número maior de pessoas fossem alcançadas. Isto é o ensino de Balaão. O efeito do ensino de Balaão em Israel é resumido em dois infinitivos auristo no grego, que nós temos na Bíblia versão brasileira. Nós temos a frase comer das coisas sacrificadas aos ídolos e fornicar. A idolatria e a imoralidade dos filhos de Israel eram obviamente literal. Lealdade a Jeová foi traída desta forma literal. Aqui, em Apocalipse, o contexto exige uma compreensão igualmente literal do ensino. O que Balaão fez no passado, estes falsos ensinadores em Pérgamo estavam fazendo novamente com o mesmo contexto pagão. A vida social e comercial de Pérgamo era centrada nos ajuntamentos sociais, onde alimento oferecido aos ídolos era servida. Estas festas frequentemente terminavam em orgias imorais, onde libações eram oferecidas aos deuses pagãos. Lealdade a Cristo exigia renúncia total destes ajuntamentos, custe o que custasse. Estes ensinadores, obviamente, estavam oferecendo razões porque os cristãos poderiam manter sua lealdade a Cristo e, ao mesmo tempo, fazer parte desta vida social. Cristo está alertando cada cristão responsável contra o engano deste ensino. Os
apóstolos e os anciãos haviam dado ensino claro sobre este assunto em Atos capítulo 15, versículo 29, a uma geração anterior a estes crentes. Agora Cristo precisa repreender a igreja por tolerar aqueles que ensinavam tais coisas. Bem, vamos passar para o segundo grupo, ou seja, os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Muitos expositores hábeis consideram que este grupo de falsos ensinadores é o mesmo do anterior, ou seja, os que ensinavam a doutrina de Balaão, só que com um nome diferente. Eles chegam a esta conclusão apresentando 3 argumentos. Eu vou apresentar o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, no primeiro, o argumento que eles procuram defender, eles enfatizam que a palavra que nós temos, a palavra assim, no início do versículo 15, incluindo a expressão da mesma forma, é o primeiro argumento para eles dizerem que é o mesmo grupo. Os nicolaítas são o mesmo grupo dos de Balaão. O segundo argumento, ligando a etimologia grega da palavra Nicolaitas, ou seja, conquistador do povo, com a procedência hebraica do nome Balaão, que significa devorador do povo, eles dizem que é parecido e é a mesma coisa. Podemos notar que João às vezes liga o grego e o hebraico ao mesmo tempo quando ele está escrevendo, com o mesmo objetivo. Veja o capítulo 9, versículo 11, quando ele fala Apolion e Abaddon, uma palavra grega ou outra hebraica. O terceiro argumento que eles citam, eles aceitam o ponto de vista que o ensino dos nicolaítas era a doutrina libertina de alguns Nicolau mal identificado. Esse assunto sobre Nicolau é tratado em outro vídeo que eu fiz, o Nicolau e Nicolaitas. Portanto, eles dizem que este seria o mesmo ensino, antisseparação de Balaão, com um novo nome. Assim Cristo estaria ilustrando este ensino perigoso com um exemplo do passado em Balaão e o identificando no presente com o nome os Nicolaitas. Devemos dizer, entretanto, que o argumento que defende um só grupo de falsos ensinadores é muito fraco. A palavra que nós temos assim, no versículo 15, é equilibrada pela palavra também, que está aí também no versículo, e a expressão da mesma forma, que vem depois. Leia o versículo que está aí no vídeo mesmo. Na forma mais simples de leitura gramatical, a estrutura desta frase exige que seja um grupo distinto do de Balaão, cujo ensino na expressão da mesma forma seria desastrosa para a igreja. Concorda melhor com o contexto e com a identificação anterior dos nicolaítas do versículo 6, ver estes 2 grupos de ensinadores falsos como 2 grupos distintos. Este segundo grupo já foi identificado em Éfeso pelas suas obras no versículo 6. Vimos que a doutrina dos nicolaítas foi o surgimento de uma hierarquia eclesiástica forte, apoderando-se de poder sobre os leigos. Em Éfeso, foram as suas obras que foram repudiadas por aquela igreja. Aqui, a doutrina surgiu para justificar as obras e está sendo propagada por um grupo dentro da igreja. Este grupo tem um ensino que os identifica e, sem dúvida, inclui texto das Escrituras tiradas do seu contexto, como o apóstolo Pedro fala na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 16, para justificar suas práticas. A tragédia é que a igreja, ao invés de rejeitar o ensino e os ensinadores, estava os tolerando. Enquanto o ensino de Balaão transformava a liberdade dos cristãos em libertinagem, o ensino dos nicolaítas transformava a liderança bíblica dos cristãos em clericalismo. Enquanto o ensino do primeiro grupo, ou seja, de Balaão, exigia o relaxamento da lealdade a Cristo, o segundo grupo, dos nicolaítas, exigia que a liderança fosse restrita àqueles que eles julgavam capacitados.
Ao desprezar o princípio bíblico e o modelo do Novo Testamento em relação à pluralidade de anciãos, presbíteros e pastores na igreja local, ou seja, aqueles líderes responsáveis, pluralidade, as sementes que se transformariam no sistema hierárquico do clericalismo de hoje estavam sendo lançadas já em Éfeso e agora nós vemos em Pérgamo. Cristo já havia manifestado sua aversão absoluta às suas obras no versículo 6 e agora ele repete esta repugnância nas palavras o que eu aborreço. Na versão que nós lemos, Cristo diz, odeio a doutrina dos nicolaítas. Em Éfeso aparece as obras dos nicolaítas. Agora lemos da sua doutrina. A ordem é sugestiva. Primeiro as obras, depois a doutrina. Com Deus é o contrário. É a doutrina que produz as obras. Na religião, porém, obras praticadas se tornam em tradição e passam a ser doutrina. Nunca podemos basear a doutrina em tradição, mas sempre moldar as obras pela doutrina.